Solo Leveling, Ragnarok. Capítulo 96. Minotauro cultivado. Moo! Uma grande vaca em pé era vista no centro do Coliseu. Em frente a ela estava o pequeno e frágil demônio, Surro. Ele parecia ainda mais fraco por estar enfrentando uma besta tão grande. Eles trouxeram uma besta mágica? Eu sei. Em termos do mundo humano, seria uma situação onde uma vaca estivesse sendo colocada para lutar contra um toureiro. No entanto, a vaca era muito mais musculosa e conseguia andar em duas pernas como um humano. Se as correntes mágicas que prendem ele forem liberadas, ele correria até Surro instantaneamente em velocidade máxima. Você vai ficar bem? Quem? Eu? Quando Surro sorriu e perguntou, Ezio enfatizou com uma voz preocupada. Não importa o quão bom seja, o poder de um minotauro está além da sua imaginação. Acima de tudo, sua pele é dura. Se necessário, nos invoque. Se os soldados das sombras fossem invocados aqui de repente, o disfarce de Surro como demônio iria acabar. Todos os demônios atacariam Surro de repente, se fosse revelado que ele pertence a outra raça. É claro, se fosse um caso normal, Surro poderia lutar enquanto recupera suas forças com os corpos dos inimigos mortos. No entanto, as coisas eram diferentes por seus oponentes serem demônios. A mana está contaminada e a liberação das sombras não está disponível. Demônios não poderiam ser utilizados como guerreiros das sombras. Isso significa que, se fosse atacado por todos esses demônios, ele teria que lutar sozinho. Apesar das preocupações de Ezio, Surro sorriu despreocupado. Relaxa. Vou tentar aguentar o quanto puder até que o Rei Tirano apareça. Mesmo que seja difícil, não tinha como ficar pior do que a missão diária de Amut. O fato de que ele tinha que fazer outra missão diária ao retornar para a masmorra das trevas o dava calafrios. Os guardas demoníacos estavam sorrindo de forma perversa, imaginando como seria a batalha. Certo. Não importa se há um demônio nobre que sobreviveu, ele parece fraco. Vendo como só tem um chifre, o sangue dele deve ter sido absorvido por outros demônios várias vezes. Algumas gotas de sangue de um nobre. Atrás deles, o chefe encarava Surro. Primeiro, ele deu a ordem. 2 em 5 minutos. E depois de 5 minutos deixe o quarto sair. Chefe, ele vai aguentar até lá? Malditos estúpidos. É por isso que vamos usar o Minotauro. Os guardas demoníacos acenaram com a cabeça. Minotauros eram criados meticulosamente por demônios e criados na instalação de trabalho, mas quando viviam na natureza, não eram como são agora. Minotauros são naturalmente cruéis e selvagens. Eles destroem todos os ossos de sua presa com violência, e comem sua presa apenas enquanto sua carne está fresca. Seja lá qual fosse a identidade de Surro, os guardas demoníacos eram obrigados a prosseguir com a cerimônia de execução da forma mais lenta e brutal possível. Vocês esperaram um bom tempo. Vamos voltar com a cerimônia de execução. Neste momento, com o grito do apresentador, as correntes que estavam segurando o Minotauro foram soltas. Moo! O grande monstro correu até Surro com uma velocidade insana. É rápido! Uma grande quantidade de areia subiu e, em um instante, seu grande punho atingiu a cabeça de Surro. O conhecimento comum de que a velocidade deste monstro seria baixa por conta do seu tamanho estava errado. Bang! O chão onde Surro estava foi esmagado por uma força destrutiva. A partir disso, o Minotauro começou a bater aleatoriamente. Moo! Mesmo os escravos ficaram perplexos com essa visão. Eles perceberam que aquela criatura que costumava puxar os carros na instalação de trabalho era realmente tenebrosa. Sim, essa é a reação que queremos. Expressões de satisfação apareceram nos rostos dos guardas. Mas então... O Minotauro, de repente, percebendo algo, levantou a cabeça com seus punhos no chão. Em meio à areia e poeira, Surro estava balançando sua espada no ar. Sush! Então, o Minotauro também balançou seus braços verticalmente na direção de Surro. Blag! A onda de choque criada pelos grandes músculos do Minotauro quebraram o vento e foi até Surro. Saia! Com o aviso de Ezio, Surro balançou seu corpo no ar, pisando levemente no punho da besta e pulando mais uma vez. Essa velocidade de reação é incrível.
Os olhos de Surro piscaram no ar. Esses olhos de quem está escolhendo carne no açougue. Oh! Como ele esquivou daquilo! Uma torcida podia ser ouvida na plateia. Conforme Surro pouco se esforçava apesar da diferença de tamanho, os escravos começaram a torcer por ele. Corte! No momento certo, Surro foi para trás do Minotauro e enfiou sua espada no ombro dele. A espada de ferro infernal amassou totalmente. Ha 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 ha! Olha isso! Os guardas começaram a rir. Essa espada jamais conseguiria passar pela pele de um Minotauro. Essa arma não lhe foi dada apenas para que parecesse um palhaço, afinal. Surro, que já havia previsto tudo isso, calmamente virou a espada amassada na direção oposta e acertou o olho do Minotauro. Aac! No fim, o Minotauro deixou sair um rugido de dor. Swoosh! Ele se balançou violentamente para tentar derrubar Surro, mas ele conseguiu se segurar em um de seus chifres. Surro levantou sua outra mão e tomou uma expressão séria. Isso vai doer um pouco. O buff do título Matador de Lobos está sendo utilizado. Matador de Lobos. Um buff que aumenta todos os meus atributos em 40% ao lutar contra um monstro tipo besta, estava nas mãos de Surro. Ele colocou todo o seu poder em atingir o rosto do Minotauro. O Minotauro estava tonto. Você é bem duro. Uma vez que o Minotauro tenha suportado, Surro o bateu mais uma vez. E de novo. E de novo. Como se estivesse testando quanto tempo o Minotauro aguentaria. Slam. Mó. Violência devastadora com uma saraivada de golpes. Logo depois, a face assustadora do Minotauro começou a ruir lentamente. Oh, que foi isso? Os guardas demoníacos pularam de seus assentos, incrédulos. O Minotauro estava morrendo sem nem mesmo conseguir contra-atacar. E é rápido! Enviem mais 2, não, mais 4! Clank! Com a ordem do chefe que estava em pânico, as portas que aprisionavam as bestas foram todas abertas de uma vez. Fiu! Os olhos da pequena formiga olhando para eles das sombras, era estreito como a lua crescente. Olhando para isso agora, eles eram especiais. O jovem mestre ficará feliz. Beru estava certo. Surro, que ainda estava se segurando nos chifres do Minotauro derrotado, levantou sua cabeça. Então sorriu para as criaturas que estavam correndo até ele. Ótimo, quanto mais melhor. Naquele momento, Surro também começou a usar sua força. Bênção. A bênção. Mascote Grey está sendo utilizada. Swoosh. Naquele momento, os cabelos de Surro ficaram prateados. Essa não, ele está se transformando em um demônio? Essa é a primeira vez que vejo uma habilidade onde apenas a cor do cabelo muda. No entanto, a comoção da plateia acabou em um instante. De repente, uma grande presença que parecia um grande vazio atrás de Surro apareceu. O rei das bestas, monarca da presa, saliva vendo que sua presa está bem diante dele. Mo! Os minotauros que estavam correndo sentiram um medo instintivo. Efeito. Medo está ativo. Todos os atributos dos alvos foram reduzidos em 50% por 1 minuto. A velocidade dos minotauros, que estavam correndo como loucos, diminuiu de forma notável. É porque foram suprimidos por muito tempo depois de serem domados pelos demônios? Mo! Os minotauros sequer perceberam que seus atributos haviam diminuído. E jogaram seus punhos contra Surro de forma extremamente desesperada. Uma investida impiedosa. Ondas de choque eram criadas com o balançar daqueles grandes braços. Uma nuvem de fumaça que cobria o Coliseu foi criada. Os assentos da arquibancada ficaram ainda mais quentes. Swoosh! Então, habilidade. Manifestação de corpo poderoso. Bang! O quê? Através da fumaça, um minotauro foi jogado para longe. E, bang! Outro deles foi jogado e atingiu a parede. Mo! Bang! O terceiro minotauro também atingiu a parede e bateu sua cabeça. O que está ali? O que está acontecendo? Enquanto todos os demônios estavam curiosos, a fumaça cessou lentamente, e a silhueta do chifrude, não, de Surro foi revelada. O que é ele? Os olhos de todos os demônios, tanto escravos quanto guardas, demonstraram surpresa. Antes que soubesse, Surro até mesmo utilizou a habilidade Armadura do Gigante, e ficou do tamanho de um minotauro. Além disso,
Suas duas mãos cobertas com energia negra seguravam o Minotauro. Merda! Com um olhar perfurante, Surro olhou diretamente para os olhos do Minotauro e levantou o canto de sua boca. Está usando sua força. Mu! Foi mal. Surro sorriu, mostrando seu dente branco. Naquele momento. Mo! Conforme Surro ficava mais poderoso, o Minotauro ficou amedrontado e se curvou. Estive dando duro na academia esses dias. Surro levantou seu punho e destruiu o corpo da besta. Blag! Um grito silencioso saiu da boca do Minotauro. Surro ajeitou a postura e começou a espancar aquela fera. Não era mais possível ouvir a torcida da plateia. Ao ver a forma com que Surro batalhava, uma entidade esquecida surgiu na cabeça do velho demônio. Vulcã! Uma voz baixa saiu da boca de alguém. Esta pequena palavra começou a se espalhar tão rápido quanto fogo em uma floresta. Vulcã? Vulcã! Então, surpresa começou a preencher os olhos dos demônios. Parando para pensar, aquele chifre parece com os chifres do Vulcã, o demônio da ganância. Uma grande silhueta passou pela cabeça dos demônios. Tamanho intimidador, além de uma força destrutiva e tirana. Vulcã, o nobre demônio que era mais ganancioso que todos os outros. Oh céus, é verdade! Os demônios que viram Vulcã pelo menos uma vez estavam chocados ao olharem para Surro agora. Este é Vulcã, o Senhor Vulcã retornou. Não, não, seus idiotas, Vulcã morreu! Ele morreu muito tempo atrás na guerra contra os deuses exteriores. Mas... Eles se parecem, mas são diferentes, muito diferentes. Para começo de conversa, esse cara só tem um chifre. Os guardas tentaram fazer com que os escravos se acalmassem. Master, ó céus! Um suspiro escapou da boca do chefe. Nunca pensei que Vulcã tinha um filho escondido.